Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação no nosso canal. Esta é a Escola de Profecia, que lhe acompanha quase todos os dias no desenrolar dos acontecimentos. E desta vez não vai ser diferente, nós teremos uma apresentação, neste caso uma atualização profética, acompanhando de perto algumas questões ligadas ao movimento ecumênico. Desejo, em primeiro lugar, a todos um bom começo de sábado. Sintam-se à vontade em compartilhar aqui as vossas experiências da semana, em também comentar sobre o que acham desta temática. Nós vamos convidar a presença do Senhor em oração para que a nossa conversa seja produtiva e guiada pelo Espírito Santo. Vamos? Muito obrigado, Senhor, por este momento especial. O sábado está a começar, nossos corações se alegram em poder repousar nos teus braços. Obrigado, Senhor, pelo trabalho de nossas mãos. Obrigado também pelo descanso sabático. Aqui estamos, Senhor, para olhar para Cristo, para descansar junto com a família, para louvar e exaltar o teu precioso nome. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba nossas ofertas. Receba, Senhor, o que lhe trazemos de melhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando foi eleito o novo Papa, nós achávamos que alguma coisa mudaria, mas na verdade parece não, é claro que ele apenas dará continuidade do trabalho de seu antecessor. Ora, vamos dar uma olhada bem rápido e depois entramos no tópico principal desta noite. Vejam aqui, isto é de 15 de maio de 2025. Diálogo e construção de pontes marcam os primeiros sinais de dinâmica do Papa Leão XIV com judeus e muçulmanos. Este foi o trabalho que o Papa Francisco iniciou e projetou Roma de forma tão poderosa que se tornou uma forte e influente voz no mundo, a tal ponto que o próprio Islã adotou sua própria versão da Laudato Si, conhecida como Al-Mizan. Portanto, as coisas não irão mudar, pelo contrário, nós teremos mais um impulso para a unidade universal, mas o impulso para a cura da ferida mortal. É isto que nós veremos nos próximos dias. Agora, queridos, neste contexto de unidade, infelizmente eu me deparei com este site, que é um site católico da África Austral, sediado na África do Sul. É um site, na verdade, de comunicação católica, amplamente divulgado na África Austral, patrocinado pelos bispos católicos da África Austral. E é algo interessante que é dito aqui que me deixou um pouco chocado e pensativo, mas não quero vos chocar, apenas para refletirmos nisto. Vejam aqui, Roma, nesta publicação, admite que está a usar o ecumenismo para trazer de volta adventistas do sétimo dia para a única igreja verdadeira católica. Irmãos, o jornal The Southern Cross, que é uma revista católica mensal sul-africana, como eu disse, fez esta declaração em 13 de maio, onde expôs o verdadeiro objetivo do movimento ecumênico. E nesta declaração, afirmou que o objetivo final é transitar os adventistas para a comunhão plena com a Igreja de Roma. Queridos irmãos, quando a gente diz que movimento ecumênico não é nada bonito, quando a gente diz que movimento ecumênico não é tão maravilhoso como nós pensamos, algumas pessoas não acreditam, mas é verdade, irmãos. Não existe beleza nenhuma no movimento ecumênico. Pelo contrário, este é um passo de Roma para trazer todos à plena unidade católica, para trazer todos de volta à casa, como eles dizem aqui. Vejam, irmãos, eu vou compartilhar os links destas matérias na descrição do vídeo. Vocês podem ler. Vejam aqui. Relações denominacionais. Adventistas do sétimo dia. Está aí. Pesquisem tudo. Pesquisem aí o nome do site. Vão ver que é um site católico. Isto é de 13 de maio de 2025. Vejam, é dito. De uma perspectiva católica, as principais divergências com os adventistas do sétimo dia são claras. Verdade ou não? Verdade. Há uma clara distinção. Há um abismo de distinção entre o que a Igreja Católica ensina por tradição e o que a Igreja Adventista do sétimo dia, pela Bíblia, sustenta. Os Adventistas do sétimo dia observam o sábado
que contrasta com a tradição católica de observar o dia do Senhor no domingo. Isto está claro, isto está muito claro. Afinal de contas, a Igreja Católica reconhece que domingo é uma tradição que não se encontra na Bíblia. E a Igreja Adventista não segue a tradição, segue a palavra de Deus. Vejam, os Adventistas do sétimo dia não reconhecem a autoridade do Papa, amém? De forma alguma. Eles também rejeitam a doutrina católica da imortalidade da alma, acreditando no conceito de sono da alma, onde os mortos permanecem inconscientes até a ressurreição. E é na verdade estes dois pontos que levarão o mundo ao grande engano final, mas eu virei aí daqui a pouco. Eles dizem que os adventistas não creem na autoridade papal, não creem na imortalidade da alma e não creem na santificação do domingo. E eles falam como que ridicularizando o adventista por não crer nestas aberrações de Roma. O fato é que a Igreja Adventista do sétimo dia se baseia na Bíblia para defender a sua posição doutrinária. Irmãos, como eu disse, esta questão da imortalidade da alma que a Igreja Católica defende e que diz que a Igreja Adventista não defende, a guarda do domingo que a Igreja Católica defende e a Igreja Adventista não defende, são os dois pontos que infelizmente estão unindo o mundo protestante, o mundo evangélico, e que infelizmente levarão o mundo à crise ou ao engano final. Vejam aqui, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, quais são os dois grandes erros? Imortalidade da alma, santidade do domingo. Exatamente aquilo que a própria Igreja Católica diz que a Igreja Adventista não concorda. Então é isto que Satanás usará para enredar o povo, certo? Vamos continuar. Diz aqui o site católico. Apesar dessas diferenças, foram feitos progressos. O decreto do Concílio Vaticano II sobre ecumenismo abriu portas para o diálogo com outras denominações, incluindo os adventistas do sétimo dia. Irmãos, o fato mais chocante é que não é só o site católico quem diz isto, mas veremos daqui a pouco como até líderes adventistas reconhecem este fato. E antes que os irmãos saiam do vídeo tentando ou achando que eu estou aqui para denigrir, pelo contrário, estou aqui para mostrar-vos qual deve ser o ideal de nós como um povo adventista. Vamos continuar. Estes esforços, diz a Igreja Católica, refletem o nosso compromisso partilhado com a unidade e a cura de divisões centenárias. Como católicos, estamos comprometidos em reunir cristãos e restaurar a comunhão plena dentro da única Igreja verdadeira, guiada pelo Espírito Santo para curar as feridas de divisões centenárias. O que disse o site católico? Que é um esforço agora, após o Concílio Vaticano II, para unir diferentes denominações cristãs e restaurar a comunhão plena dentro da única Igreja verdadeira, Igreja Católica Romana. Uma declaração chocante. Está aqui a própria Igreja Católica afirmando que o objetivo do movimento ecumênico é buscar unir diferentes denominações, inclusive ou incluindo a Igreja Adventista do sétimo dia, é para trazer todo mundo à plena unidade católica. Isto nos diz alguma coisa? Infelizmente, há algumas pessoas que buscam nos fazer acreditar que o ecumenismo é algo maravilhoso, vem para promover liberdade religiosa, o objetivo aqui não é nos unirmos para adorarmos Roma, o objetivo aqui é demonstrarmos nossa doutrina nesses concílios ecumênicos. Deixe-me vos dizer uma coisa, irmãos, isto não é bem verdade. De acordo com o papado, com aquilo que vos mostrarei ainda nesta apresentação, o objetivo do movimento ecumênico é levar todo mundo de volta para Roma. Lembram-se de Ganone Diop, a quem nutro muito respeito. Ele é um líder adventista e tem participado muito em eventos ecumênicos, buscando unir a igreja com o movimento ecumênico. Ele falou algumas palavras que eu queria considerar com os irmãos, não para denigrir a imagem dele de forma alguma, eu não estou aqui para isto, mas para apenas refletirmos no que ele diz e, à luz do espírito de profecia e da Bíblia, entendermos qual deve ser a vontade de Deus ou qual deve ser a nossa postura como povo de Deus. Vejamos. Example for religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, the Catholic Church
did not live according to that principle. Por exemplo, para a liberdade religiosa, durante a Idade Média, você sabe que a Igreja Católica vivia de acordo com este princípio. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965. When they have the Second Vatican Council. Mas para ser justo com os católicos, isso mudou em 1965, quando eles tiveram o Concílio Vaticano II. Because they made a declaration for religious liberty, Pois eles fizeram uma declaração sobre liberdade religiosa. So this is why we cannot slander Catholics just to say, oh no, they are against. É por isso que não podemos caluniar os católicos apenas para dizer não, eles são contra. Yeah, historically, because of the Inquisition and so forth, it was terrible, and the Catholics were not a model. Sim, historicamente, por causa da Inquisição e assim por diante, foi terrível, e os católicos não eram um modelo. But that changed in 1965 with the document Dignitatis Humanae, for example. Isso mudou em 1965 com o documento Dignitatis Humanae. A beautiful text, by the way, on religious freedom. Um lindo texto sobre liberdade religiosa. So, in other words, Adventists have to be educated also in what is happening in the world, so that we will not slander people, not knowing their contribution. Em outras palavras, adventistas também devem ser educados sobre o que está acontecendo no mundo, para que não caluniem as pessoas não sabendo sua contribuição. Bem, eu espero que os irmãos tenham entendido o que ele falou. Ele primeiro mostra como a Igreja Católica ao longo dos tempos agiu mal. Sim, agiu mal, não respeitava a liberdade religiosa, não respeitava a liberdade de consciência. Ele diz que as coisas mudaram. Em 1965 as coisas mudaram, quando houve um documento sobre liberdade religiosa, e as coisas agora mudaram. E precisamos nos unir, precisamos estar juntos. Os adventistas também devem ser educados sobre como as coisas estão acontecendo agora, quando se trata de unificação ou liberdade religiosa. Queridos irmãos, isto difere muito com o que nós encontramos no Espírito de Profecia. Por exemplo, no livro Grande Conflito, página 588, o irmão White escreve que a Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão à infalibilidade. Tudo o que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito, e não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse. Irmãos, removam-se as restrições impostas pelos governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior, e de pronto ressurgirá o quê? A tirania e a perseguição. Está claro, irmãos, que Roma não mudou, Roma não muda, mas infelizmente vemos um grande homem, teólogo, estudioso das matérias, que lê o Espírito de Profecia, vem afirmar este tipo de coisa, buscando cativar os membros a se unirem mais nos movimentos ecumênicos, quando a própria Roma diz qual é o objetivo do movimento ecumênico: trazer todos à plena comunhão católica. Vejam aqui, a Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém, e lá embaixo ela diz: ninguém se deve iludir. E o mesmo ilustre Ganoni Diop falou que agora eu não me preocupo muito em pregar as 3 mensagens angélicas. Eu prego a mensagem ecumênica. Vejam aqui. Eu achei isto muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Vejamos. When people ask me, what is it that you preach? Is it the 3 angels' messages? And I say, no, what I preach is Jesus. Because Jesus is the good news. Jesus is the gospel. The gospel is not a theory, it is a person. Quando as pessoas me perguntam, o que você prega? São as 3 mensagens angélicas? Eu digo não, eu prego Jesus. Porque Jesus é a boa nova. Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é teoria, é uma pessoa. Em outras palavras, Ganoni Diop está dizendo que
pregar as 3 mensagens angélicas não é pregar o Evangelho. Evangelho de um lado, 3 mensagens angélicas do outro lado. Isto é verdade, irmãos? Este é o pensamento de muitas pessoas na igreja, infelizmente, de que não precisamos ficar falando de Papa, não precisamos ficar falando de igreja católica, de ecumenismo, de mostrar eventos finais. Precisamos apenas de amor, de mostrar amor, pregar o amor. Ora, irmãos, Deus não precisaria de uma igreja adventista do 7º dia se não fosse para pregar a profecia. Foi a profecia que levou esta igreja ao nível em que ela está, pregando a verdade, as 3 mensagens angélicas. Mas voltamos então. Será que pregar 3 mensagens angélicas é contra a mensagem de salvação? É contra a mensagem de justificação pela fé? Fizeram uma pergunta destas à irmã White. Vejam o que ela respondeu. Vários me escreveram, indagando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do 3º anjo. E tenho respondido, é a mensagem do 3º anjo, é verdade. Irmãos, não podemos separar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 com a mensagem de justificação pela fé. Pregar, caiu Babilônia. Pregar, se alguém adora a besta. Pregar que chegou a hora do juízo é a mensagem de justificação pela fé. É a mensagem, sim. Nós não podemos separar estas coisas. Vejam que também muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. E ela diz, esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Que mensagem? De que muitos perderam Jesus de vista. E ela diz, é a 3ª mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor. Portanto, irmãos, vamos esquecer isto. Vamos deixar de lado este pensamento de que as 3 mensagens angélicas são contra a graça, são contra a justificação pela fé. É a mensagem de justificação pela fé. Sim. Queridos irmãos, está claro que o objetivo do movimento ecumênico é derrubar o protestantismo, é derrubar, acima de tudo, o movimento remanescente, a Igreja Adventista do 7º dia, quebrar, destruí-la. Está claro nesta publicação católica da África Austral, está muito claro. Agora vejam aqui, eu vou colocar os links na descrição, para que os irmãos tenham uma ideia maior sobre os planos de Roma com o movimento ecumênico, que muitos no nosso meio dizem que isto é maravilhoso e precisamos nos unir. Vejam aqui. Entre os protestantes e ortodoxos, a autoridade do Papa acabou por prevalecer. Vem aí deste site católico também. Eles dizem aí no subtítulo, enquanto os fiéis católicos, protestantes e ortodoxos rezavam esta semana pela unidade dos cristãos, esse senhor, Jean-François, esclarece como o papel do Papa evoluiu dentro deste diálogo ecumênico, à medida que a sua legitimidade específica foi gradualmente reconhecida. Em outras palavras, o movimento ecumênico está levando ao reconhecimento entre protestantes ortodoxos à autoridade papal. Vejam aqui, vou colocar o link na descrição. Rumo ao novo ecumenismo. Isto vem da Crisis Magazine, que também é um jornal, uma revista católica. É dito, da mesma forma, os bispos devem cultivar especialistas em teologia versados na doutrina protestante. Esses especialistas devem realizar conferências, discursos e debates respeitosos com ministros protestantes, prevendo que tais encontros em breve levarão ao quê? A comunhão católica. Perceberam o que significa novo ecumenismo de acordo com a visão católica? Eles querem usar bispos católicos se envolvendo com ministros protestantes, ensinando suas doutrinas aos ministros protestantes, tendo debates e encontros com ministros protestantes. Mas o objetivo qual é? Levar a plena comunhão católica. Vejam, além disso, os bispos devem celebrar frequentemente a Santa Missa em prol da unidade, convidando protestantes importantes para essas celebrações, para que possam ser expostos aos mistérios salvíficos iluminados pela doutrina pura. Doutrina pura? Vejam. A próxima comemoração de Niceia oferece uma oportunidade excepcional para começar a remediar as fraturas que enfraqueceram gravemente nossa religião divina.
Estão dizendo que a comemoração do Concílio de Nicéia este ano é um momento de cura da ferida que enfraqueceu a religião católica. Eles dizem que a unidade cristã só pode ser, a unidade católica. E não para por aqui. No ano passado, o site católico postou o seguinte título: Por que devemos evangelizar nossos amigos protestantes? Ora, enquanto os protestantes vão lá, achando que é maravilhoso, é para a unidade, é para a liberdade religiosa, Roma não está lá para a unidade, não. É para evangelizar os amigos protestantes. Vejam aqui. Quando me perguntaram por que passo tanto tempo evangelizando protestantes, geralmente respondo fazendo algumas perguntas. Primeiro, pergunto ao meu interlocutor católico: Jesus fundou uma igreja? Todas as respostas que recebi foram: sim, Jesus fundou uma igreja. Vejam aqui. Depois pergunto: a igreja católica é a igreja que Jesus fundou? Todas as vezes, novamente, dos católicos, a resposta é sim. Ao que eu respondo: bem, você não acha que Jesus quer, escutem bem, você não acha que Jesus quer que batistas, evangélicos, luteranos, não denominacionais e todos os protestantes se juntem a nós em sua igreja? Aqui está o resumo. O porquê do movimento ecumênico, o porquê do Papa Francisco, falecido, ter investido muito do seu tempo em conversas ecumênicas, porque o objetivo é que todos venham para a Igreja Católica. É dito, é por isso que passo tanto tempo evangelizando protestantes, porque acredito que Deus quer que todos sejam católicos. Mas o que nós ainda não percebemos ou estamos ignorando é que neste processo de unidade, embora o papado apareça para abraçar os protestantes e outras denominações, Roma diz que essas denominações não valem nada, não são nada. A única verdadeira igreja, doutrina pura, é a Igreja de Roma. Vejam aqui, o Papa diz, outras denominações não são igrejas verdadeiras. O Papa diz, outras denominações cristãs não são igrejas verdadeiras. E ainda mais, tudo ficou claro quando um bispo americano saiu e disse que em breve o maior triunfo da igreja será visto, quando todo mundo vai se tornar católico. Este é o objetivo do papado. Este é o objetivo de Roma. Este é o objetivo do movimento ecumênico. Não nos deixemos enganar. Vejam aqui. Something new is coming. The greatest triumph of the church in all of world history is coming. Algo novo está vindo. O maior triunfo da igreja sobre toda a história do mundo está vindo. When the whole world will become Catholic, the entire world. Quando o mundo inteiro vai se tornar católico, o mundo inteiro. Meus amados irmãos, estas palavras são muito significativas. Ora, nós lemos no Grande Conflito, são de grande alcance os planos e os modos de operar da Igreja de Roma. Ela emprega todo o expediente para estender a influência, aumentar o quê? O poderio. Estender a influência entre os protestantes. Vamos nos abraçar, vamos chorar, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, emocionante. Mas não, o objetivo do papado é tomar poder sobre estas religiões. É trazer todas elas para curar a ferida, como eles dizem. Vejam aqui. Preparando-se para um conflito feroz e decidido, a fim de quê? Readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição, desfazer tudo que o protestantismo fez, desfazer tudo que o adventismo fez. Irmãos, existem realmente dois ecumenismos. Agora, o primeiro ecumenismo é este falso que nós estamos vendo, que infelizmente multidões estão sendo convidadas para o engano, para as aberrações doutrinárias. E Deus convida os seus filhos fiéis a saírem de Babilônia, a saírem e a deixarem este ecumenismo. Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, Deus não está convidando as pessoas para se unirem em ecumenismo. Não. Deus está convidando o quê? O seu povo para sair do ecumenismo religioso, para sair de Babilônia, para sair da confusão religiosa, porque pragas cairão sobre ela. O verdadeiro ecumenismo
é aquele que o próprio Jesus está fazendo no sentido de convidar os seus filhos fiéis para Ele, para a verdade. Pois, de acordo com Jesus, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 10, começando do verso 11, nós vemos aqui o ecumenismo bíblico, o ecumenismo de Jesus, o único ecumenismo seguro. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No verso 16, Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus tem outras ovelhas. E ele convida em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Minhas ovelhas, escutem o clamor. Escutem a verdade. Saiam de Babilônia. Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, enquanto Roma está convocando o ecumenismo que se baseia em Roma, nas doutrinas falsas e na perdição, Jesus tem um ecumenismo que convida as pessoas para a verdade. E haverá um só rebanho e um só pastor, baseados na verdade bíblica. Irmãos, nós lemos aqui uma citação do Espírito de Profecia. Ela diz que há verdadeiros seguidores ou verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares nesta dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não se lhes permite acesso à palavra e, portanto, não distinguem a verdade. Deus olha para essas almas com compadecida ternura. Deus fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que as cercam. Revelar-lhes a verdade como é em Jesus, e muitos ainda se unirão ao seu povo. Amém? As verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do bom pastor e haverá um só rebanho e um só pastor. Esta é a nossa missão, irmãos. Pregar a verdade, fazer soar a voz de Jesus por meio de sua palavra, para que multidões saiam de Babilônia e venham para a verdade e encontrem Jesus na verdade. Que Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Eu espero que você compartilhe este vídeo com mais pessoas para que todos nós resistamos aos ataques deste poder, inimigo da liberdade civil e religiosa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento importante que o Senhor nos reuniu. Infelizmente, estamos sendo atacados pelo inimigo, o inimigo ecumênico, o inimigo, Senhor, que se deleita com a mistura do verdadeiro com o falso para criar confusão. Mas o Senhor nos chama ao verdadeiro ecumenismo, o ecumenismo da verdade, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Senhor, estamos aqui e queremos convidar mais pessoas a este coral. Guia-nos, Senhor, guarda-nos ao longo deste sábado maravilhoso, dá-nos a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos amanhã, pela graça do Senhor, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Até lá.